Olá! Você tem ouvido falar em explante? Você sabe o que é isso? Hoje eu vou conversar com vocês sobre esse assunto que tem tido cada vez mais procura no meu consultório. Eu sou a doutora Patrícia Maciel, sou cirurgiã plástica em São Paulo e vou conversar com vocês sobre essa cirurgia que surgiu há pouco tempo, mas que já está ocupando a cabeça de muitas mulheres. O explante é a retirada das próteses de silicone. Então é o seguinte, quando a paciente resolve que aquelas próteses de silicone que em algum momento da vida ela escolheu para colocar no corpo dela, que parecia ser uma boa ideia e ela entendia que ia trazer um grande benefício estético e queria ajudá-la a resolver questões de autoestima que ela estava buscando resolver, ela resolveu colocar uma prótese de silicone. Mas o que está acontecendo agora é que muitas mulheres perceberam que essas próteses não duram para sempre e o corpo delas pode estar tendo alguma reação com a presença dessa prótese e elas estão optando por não ter mais esse corpo estranho dentro do próprio organismo. Apesar de ser uma coisa completamente aceitável e de ser uma coisa até esperada, né, ao longo dos anos, porque a tendência sempre é que nós ganhemos peso com o passar do tempo, infelizmente, né? Quando a gente tem 20 anos, a gente tem um peso com 30 anos, a gente tem outro com 40, a gente tem outro, e isso é da natureza da mulher. Então, quando a gente escolhe colocar uma prótese de silicone aos 20 anos, a gente entende que pode ser que essa prótese dure muitos anos, mas pode ser que o nosso organismo não se adapte tão bem a ela. E aí vai ser necessário pensar no que fazer. O que eu tenho recebido muito no consultório hoje são mulheres que têm escolhido não ter mais a prótese de silicone no organismo. E é fácil isso? É tranquilo a gente escolher ficar sem a prótese? Na verdade não, né? O procedimento de retirada das próteses, ele é muito mais complexo do que o procedimento de colocação da prótese. Por que isso? Porque a prótese é um produto fabricado que tem medida, que tem tamanho, que tem largura, que tem projeção e que a gente vai escolher para aquela paciente de acordo com a anatomia, com o desejo estético dela, e é um resultado muito mais previsível. Quando a gente pensa em retirar essa prótese, a gente precisa entender, as pacientes precisam entender que essa prótese ela causou uma nova distribuição do tecido mamário da paciente e que essa distribuição ela é imprevisível. A gente só consegue saber o que de fato aconteceu com aquele tecido mamário ao longo dos anos depois que a gente retira a prótese e a gente consegue avaliar a espessura do tecido mamário em todas as regiões e nas duas mamas, né? Isso é muito importante que a paciente entenda o porquê que o explante é muito mais complexo. A gente normalmente precisa retirar a cápsula que se forma em volta das próteses, que é a capsulectomia total. É um procedimento que é muito trabalhoso. A cápsula da prótese é um tecido cicatricial que o próprio organismo cria para se proteger daquele corpo estranho. As cápsulas, elas existem em qualquer prótese que seja colocada dentro do organismo, as próteses de joelho, as próteses de quadril, né? Não é só das próteses de mama. Mas quando a gente resolve retirar essa prótese, fazer o explante, o ideal é que sejam retiradas as cápsulas, porque elas não terão mais utilidade e elas são um tecido reacional, são um tecido que pode vir a ter reações inflamatórias no futuro, então o ideal é que a gente busque sempre retirar essas cápsulas. Mas isso não é simples, né? Nas cirurgias de explante que eu tenho feito, a retirada da cápsula, a capsulectomia total, ela ocupa quase 2 horas do meu procedimento. Então quando eu vou colocar uma prótese de mama, eu faço o procedimento todo em 2 horas. Quando eu vou fazer uma retirada de prótese de mama com mastopexia, né, para a gente poder ajustar aquele tecido que sobrou para que a gente tenha um resultado estético mais favorável, eu tenho 2 horas só para conseguir retirar a prótese e as cápsulas e depois a gente começa o processo criativo de montar essa nova mama e fazer
um aspecto estético mais agradável, né? A boa notícia é que a gente tem conseguido bons resultados. Eu consigo avaliar com a paciente antes da cirurgia, através da ressonância magnética das mamas, eu consigo avaliar a quantidade de tecido mamário e gordura que aquela paciente tem, né? Na imagem que nós vemos de fora, na mama que ela enxerga no espelho. Qual é o percentual de prótese e qual é o percentual de tecido mamário? Eu consigo discutir isso com a paciente antes da cirurgia através da ressonância magnética e consigo fazer uma comparação dos resultados que eu já tenho relacionados a explante e mostro para ela, olha, essa paciente tem essa ressonância com essa quantidade de tecido mamário, tem um biotipo, né, uma distribuição de peso, altura muito parecido com o seu, e eu acredito que a sua mama vai ficar num resultado mais ou menos deste tamanho, para que a paciente consiga entender o que é a escolha que ela está fazendo de retirar essas próteses. Isso é fundamental, na minha opinião. A expectativa e o planejamento de qualquer cirurgia plástica é fundamental para que a gente tenha um bom resultado. No explante não seria diferente, mas isso é muito mais delicado porque é um procedimento relativamente novo. Muitos cirurgiões plásticos ainda não estão confortáveis em realizar porque eles entendem que as pacientes não vão ficar satisfeitas com o resultado, porque o consenso, né, o senso comum, o consenso mais geral é que as próteses de mama têm um resultado estético satisfatório e a retirada das próteses não. Mas não é isso que eu tenho observado no meu dia a dia. Graças a Deus, a gente está conseguindo fazer explantes com mastopexia, construindo novas mamas pequenas, delicadas, que as pacientes conseguem conviver muito bem com elas e sem a necessidade de carregar uma prótese ou de fazer cirurgias futuras e trocas pelo resto da vida. Um questionamento que eu recebo muito das pacientes é em relação ao porquê que o valor do explante é muito mais alto do que o valor do implante, na grande maioria das vezes, né? E isso é muito fácil de entender. É claro que o profissional que vai te acompanhar no explante, ele vai ter muito mais trabalho do que o profissional que fez a colocação do implante, né? Como eu já expliquei, a cirurgia do explante, ela é uma cirurgia que tem durado nas minhas mãos, né, como a gente diz no meio cirúrgico, de 6 a 7 horas. Então, é um procedimento muito trabalhoso. A gente tem que cuidar das cicatrizes no pós-operatório. A gente precisa ter muito mais atenção a essa cirurgia do que quando a gente faz uma colocação de implante. Então, os valores são maiores porque o trabalho é muito maior e a complexidade do procedimento é muito maior, mas tem a vantagem de que vai ser uma cirurgia que você vai fazer para poder fazer uma retirada da prótese e traria outros benefícios relacionados a sua intenção de ficar sem a prótese e a não necessidade de uma obrigação de cirurgias futuras para trocar a prótese. Então, tudo isso tem que ser considerado quando você vai avaliar em fazer ou não o seu explante, né? É muito importante que você tenha clareza de qual é o resultado estético que você espera, de qual é o tamanho da mama que você busca para o futuro. Então, o tamanho das mamas que as meninas de 20 anos gostam não é o mesmo tamanho de mama que as mulheres de 50 anos gostam. Então, o tempo passa e essa é a grande variável que acontece na vida das mulheres que fazem com que elas acabem escolhendo por não ter a prótese mais dentro do organismo. Eu espero que vocês tenham entendido tudo isso e acho muito válido dizer também que o explante não necessariamente está relacionado a doenças do silicone, a questões autoimunes que estão ainda em investigação, que necessitam de mais pesquisas científicas. O explante ele está mais relacionado às escolhas futuras de fazer ou não fazer novos procedimentos e ao tamanho da mama que você deseja ter à medida que o tempo vai passando. Então, sinta-se confortável com as suas escolhas. Eu espero que tenha ficado claro. Eu estou à disposição para novas dúvidas e até o próximo vídeo.